Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte. Fala, ouvintes do nosso Rabisco Podcast e também espectadores, porque essa temporada é uma temporada especial, a temporada do aniversário do canal Diversão e Arte. E para apresentar comigo o nosso Rabisco especial, estamos aí com Bia Ramstaller. Oi, gente. Mais um bate-papo aqui super gostoso. E vamos Pois embora. é. E Dinho Santos. Opa, fala aí, galera do Rabisco Podcast. Vamos lá, em clima de festa e com convidados especiais sempre. Sim, verdade. Falando em convidados especiais, deixa eu apresentar os nossos convidados. A gente, para quem é amante de cinema, vai logo se identificar de cara com esses dois convidados, que é uma honra para a gente. Ele é diretor de cinema, com formação em cinema nos Estados Unidos, é roteirista e também um premiado designer de som para cinema. Ela é artista visual com mestrado em História da Arte, olha só, e atua na criação de storyboard e still, mas encontrou na fotografia cinematográfica a sua verdadeira paixão. Juntos, eles formam a produtora Quieta Coisa, que vem desenvolvendo um lindo e consistente trabalho no cinema brasileiro, na cena independente. Eu estou falando com Leonel Costa e Patrícia Miranda. Léo e Patrícia, sejam muito bem-vindos. Oizinho para vocês. Obrigado. É um prazer estar aqui. Nossa, felicidade pura. Pois é, olha, a minha primeira perguntinha para vocês é a seguinte, ó. O encontro de vocês dois, se deu por causa do cinema ou foi o cinema que se deu por causa do encontro de vocês? E o que significa e simboliza o Quieta Coisa? Quer falar, Patrícia? Bom, acho que ambos. O cinema surgiu, acho que desde o primeiro dia. Eu já estudei cinema antes de conhecer a Patrícia. A Patrícia trabalhava também com cinema antes de me conhecer. E foi curioso, porque a primeira vez que eu vi que a Patrícia tinha a pegada da fotografia do cinema foi numa umas fotos que ela fez lá na Bahia, né? Lá na Bahia, muito bacanas, assim, umas crianças lá em Cachoeira, São Félix, no Recôncavo, e parecia que aquelas fotos eram vidas ali, elas tinham movimento, e eu falei, nossa, eu lembro, primeira vez que eu vi, eu falei com ela, isso é cinema, né? E aí ficamos juntos, aquela coisa toda, e aí o cinema apareceu junto, a gente foi amadurecendo essa visão de cinema juntos, nesse tempo inteiro que a gente é uma parceria, né? E aí, Patrícia, eu tô com... Então, é isso, né? Se mistura, a gente não consegue separar, né, o cinema da nossa existência, né, de parceria, né? Foi tudo meio que misturado. E aí falar um pouquinho do Quieta Coisa também. O que é o Quieta Coisa, né? Que é o nome da nossa produtora. O Quieta Coisa, a gente tem conversado sobre isso, assim, que ele representa alguma coisa que é duradoura e invisível, assim. A gente pensa muito por conta da nossa maneira de filmar, de pensar as nossas histórias, né, daquela luta diária, a conquista dos direitos, né, de uma forma cotidiana ali, uma micropolítica, o axé mesmo, né, que são as energias das coisas que estão circulando em todos os espaços, sejam na natureza, nas nossas relações, e a Quieta Coisa, ela sintetiza tudo isso na nossa filosofia mesmo, porque é uma filosofia de se fazer cinema,
né? A gente não pode abrir mão desse pensamento. É isso. Então, eu pensando sobre o campo da produção cinematográfica e olhando como quem olha de fora, porque a gente vem de um campo de uma produção de outros tipos de atividades artísticas, né? Mas sempre com um olhar muito sensível ao cinema e ao audiovisual, eu tenho a impressão que um dos grandes gargalos do campo da produção audiovisual é a distribuição, porque acho que até produzir, mesmo quando sem dinheiro, que é uma questão, mas ainda se produz. Distribuir é sempre uma questão muito delicada. Eu queria perguntar para vocês, sob a ótica de vocês, primeiro, se concordam, né, com esse olhar, e por que a gente não conseguiu ou não consegue, se não um diálogo com a indústria, que é algo muito difícil, porque a indústria querer dialogar é outra questão, mas a criação de um espaço paralelo, de um caminho paralelo, ou a gente até, né, ou tem, né, mas por que essa questão entala, né? Por que vira um gargalo a distribuição? Opinião de vocês aí sobre essa questão. Eu acredito que assim as coisas com o cinema independente é muito curioso, porque ele já começa os festivais, tem os festivais que são as vitrines maravilhosas. Acho que tem os festivais que são as vitrines maravilhosas quando eles. É uma pena que ultimamente os festivais estão dessa forma virtual. É uma pena que tudo, né, tá dessa forma por conta da pandemia e tal. A distribuição no Brasil ela padece desde sempre. Desde sempre. Eu vejo um documentário sobre Humberto Mauro, ele reclamando de um filme. Humberto Mauro foi um cineasta brasileiro dos anos 30, 40. Ele falando que ele teve que alugar uma salinha. O irmão dele alugou uma salinha lá no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, para mostrar um filme dele, né? Assim, então, no documentário ele falando isso, e o Humberto Mauro foi um dos pioneiros, um dos maiores, né? E se ele não tivesse encontrado na época no governo Vargas fazer aqueles filmes propaganda do DIP, ele, né, não ia fazer muita coisa. Cinema não chega aqui, é muito difícil você disputar com as franquias, com o Cineplex, entendeu? Eu sei de uma história de um cara do tamanho do João Salles. Eu vou dizer essa história porque essa história é notória. O João Salles, ele não é uma das pessoas mais pobres do mundo, né? Assim, e ele fez aquele último filme do Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho faleceu, ele tinha produzido o documentário do Eduardo Coutinho e ele pagou do bolso dele, né? Apesar dele ser um cara rico, não seria assim que a coisa deveria funcionar, mas ele, como uma pessoa acreditando na obra do Eduardo Coutinho, ele pagou alguns cinemas para colocar em cartaz o documentário do Eduardo Coutinho, na França, no Brasil, né? E aí ele pagou adiantado, porque você paga adiantado, aquela coisa toda assim, e o filme ficou em cartaz uma semana. Passou na segunda semana, os caras ligaram para o pessoal que trabalha para ele, falando que estava devolvendo dinheiro, porque eles iam entrar com Mad Max no cinema e tirar os filmes do Eduardo Coutinho, né? Então, nós estamos falando do João Salles, né? Estamos falando de pessoas com um certo poder econômico. E o nosso, assim, eu vejo quantos filmes estão sendo feitos e não há uma distribuição, não há um interesse, um pouco do interesse, um pouco da falta do espaço, um pouco também por conta da falta de público. Eu não posso fingir que todo mundo prestigia o cinema nacional, não é verdade. Há anos tem uma campanha difamatória com o cinema nacional, há anos tem uma campanha difamatória, e é um segmento que emprega muita pessoa, tem muita gente. É lógico que, como qualquer arte, né, como qualquer arte vai ter as coisas que você gosta e que você não gosta, mas dizer que é precário, que é ruim,
que as pessoas se acostumaram a falar no começo agora desse governo, dessas pessoas que estão no poder, começaram a falar, pegaram um exemplo de um filme, né, no caso da Surfistinha, e detonaram aquela história sem saber o quanto de emprego gerou aquilo ali, entendeu? Sem saber o quanto... você vê as exceções, acontece o filme do Paulo Gustavo, que tem um público extremamente feliz, né? Mas nós vamos padecer disso, assim, enquanto, como você falou, Bia, que não se tem um pensamento coletivo a respeito de distribuição. Um pouquinho antes da pandemia, a gente estava pensando isso. Eu não posso falar o órgão público que ofereceu isso para a gente, porque as pessoas estão lá ainda e o governo tá horrível. Mas chegaram a me oferecer montar uma estrutura dessa para divulgar um cinema brasileiro independente. Mas aí veio essa mudança de poder e as pessoas falaram, desiste, não vai dar mesmo, assim, tal. E eu não posso falar que as pessoas continuam trabalhando lá nesse órgão, com todas as dificuldades, elas continuam trabalhando nesse órgão público, federal. Não dá, assim. A gente vai fazer um pitching, tem as distribuidoras, mas elas estão interessadas no padrão Netflix, entendeu? Nada contra a Netflix, nada contra mesmo, assim, mas também pouca coisa a favor, né? Assim, brincadeira, eu acho que é legal você ver a produção, mas a produção da Netflix, eles têm um segmento deles, eles são uma empresa. Eles não estão muito preocupados com o nosso cinema, com o cinema que a gente faz, com o cinema de baixo orçamento, e não só de baixo orçamento. Você vê filmes de médio orçamento que ficaram sem distribuição aqui no Brasil, né? Assim, o filme da Flávia, O Deslembro, entendeu? Mostrou uma semana num cinema e acabou, entendeu? Assim, é um filme maravilhoso que teve um investimento. O filme do Gotardo. Então, são vários filmes assim que você vê que a Rio Filmes poderia ser uma alternativa e, ao mesmo tempo, não é uma alternativa a contento, entendeu? Porque não dá conta também, né? É muita tristeza que eu vejo a forma da distribuição. Não vejo o menor interesse de nenhum segmento, à exceção de Canal Brasil, do Canal Curta, desses canais de televisão, Arte 1, eu não vejo onde vai. A gente fica batalhando as nossas exibições. Nosso primeiro filme mostrou barbaridade em um monte de lugar do mundo, em 23 países. E aqui ficou bem restrito, sabe? O nosso Corpo Quilombo, 23 países. Gente lá da Cornualha, lá da terra do Harry Potter, mandando mensagem para a gente, sabe? Do filme, que viu no cinema e tal. E... Patrícia, quer falar? Tem algumas coisas para pensar, né? Porque se a gente for pensar nos streamings aí, tem gente que está conseguindo, né, chegar tal na Netflix, na Amazon, com coisas interessantes, mas a gente sempre acaba pulando para isso, né? A pandemia acabou potencializando essas coisas né, da pessoa ligar a TV e poder fazer a sua seleção de filmes e tal. E só que assim, é um dos meios dessas coisas estarem, né, sendo vistas. Mas, assim, uma coisa que eu acho que talvez até a pandemia tenha prejudicado muito, que tem muita gente fazendo nas periferias, né, nos lugares distantes, que não são os centros, né, onde a gente tem ainda algumas salas de cinema, que fazem as mostras, né, os encontros. Tem muita gente, cinema independente aqui em São Paulo, ele é múltiplo, né, tem os coletivos, tem vários formatos. Então, assim, está circulando, só que, assim, é isso, eles ficam ilhados, são pessoas que ficam nas ilhas, né? E às vezes trabalhos interessantíssimos, muito fortes, que eles ficam numa bolha ali,
e que é sempre isso, a gente pula para esses microcosmos, assim, das pessoas mostrando entre elas, vai para o streaming, que é lógico, quem é do streaming tem uma preocupação comercial, né? E aí fica essa lacuna do cinema que tem uma discussão de país que fica no meio do caminho, né? Que a gente quer fazer cinema também, né, aquela história, conta uma história, tem vários elementos de narrativa, né, visual e de construção de ideias, mas que também tem a força de pensar o país, né? Não que ele seja panfletário o tempo inteiro, mas assim, isso permeia nosso entendimento de cinema. Assim como muita gente, tanto que, por outro lado, embora tenha esse problema da distribuição, de chegar nas salas comerciais, que seria muito bacana, a gente tem também os céus, né? Tem gente que consegue projetar os filmes nos céus, né? Tem alguns outros espaços, claro que agora essas coisas estão paradas, né? E também pensar de novo, lembrando dos festivais. A gente teve um caminho muito interessante com os festivais, né? Representamos São Paulo na Mostra de Tiradentes e tal. Então, assim, tem muita coisa que acontece também, mas realmente essa distribuição é um problema crônico, né? Eterno. Léo quer complementar. Deixa eu aproveitar isso que a Patrícia falou para as pessoas, amados ouvintes, amados espectadores, que aproveitem a situação da pandemia, levou os festivais todo para o formato online, para o formato do streaming. Aí você vê festivais no mundo inteiro, toda hora está tendo um festival maravilhoso. E se você gosta realmente de cinema, não só do Brasil, mas o cinema que não é muito falado, né? O cinema que é emudecido, ele está aí, está nesses festivais, assim, tem muito festival. Hoje está estreando um lá na França, esses festivais brasileiros todos. Em breve vem um festival de música, documentário musical. Então, tem vários festivais, Cinema Ouro Preto, que vai agora em junho, daqui a pouco. Então, esses festivais, é lógico que é gostoso estar lá em Ouro Preto, por exemplo, assistindo o festival, mas, visto que não está, você vai lá, compra um pão de queijo ali na esquina, um cafezinho com leite ali e se sinta em Ouro Preto ali assistindo aqueles filmes, porque os festivais são uma vitrine, é uma distribuição positiva dos filmes, e se as pessoas acessarem essas coisas. Aí você mesmo, como o Netflix, finge que é o Netflix dos festivais. Nossa, hoje tem um festival de Bitipoca, vou assistir o festival de Bitipoca. Nossa, amanhã tem o festival de Ouro Preto, vamos ver o que tem em Ouro Preto. Sempre tem alguma coisa boa. Sempre tem alguma coisa muito boa que dificilmente você vai ver em outro lugar depois, pelo problema da distribuição. Então, fazer esse revés pandêmico virar uma coisa cinematograficamente positiva, de observar as coisas que passam invisíveis, os cinemas invisíveis. É isso. Dinho? Eu estou sempre acompanhando os festivais. Essa semana está tendo um festival do cinema iraniano, muito bacana também. E é um ótimo conselho, eu até reforço isso, que é para ver mesmo, porque você tem umas descobertas ali incríveis. Eu sempre vejo o cinema mundial e não o cinema americano, que é o que a gente está tão acostumado a ver. E a minha pergunta, eu vou mudar um pouco o foco, vou sair da distribuição. Eu quero fazer um filme, eu quero ser ator, eu quero fazer... Onde começa? Onde nasce um filme? Onde nasce o diretor? Onde nasce o ator? Onde nasce a produtora? Como que se desenvolve isso? Onde nasce onde nasce a história? Onde nasce a vontade? Onde eu acho as pessoas? Como que é essa reunião? Eu acho que até isso levou a formar o que é essa coisa, né? As pessoas se encontraram, elas foram se encontrando. E onde que nasceu isso? Essa pergunta, ela é bonita, né? Porque, na verdade, ela é infinita a resposta. Porque é muito orgânico. No caso meu e do Léo, como a gente vivencia esse universo há muito tempo, então, assim, eu acho que a primeira resposta
é o estudo, né? É isso, é você começar a trilhar o caminho, eu acho, pelo conhecer, né? Tanto no sentido que você falou, Dinho, de ampliar as possibilidades de entendimento do que seja cinema, né? Sair ali daquele formato de sempre ver aquele filme, de grandes... Não que o cinema americano também tem coisas, tem um cinema independente muito forte, também incrível, né? Que infelizmente no Brasil as pessoas têm que caçar muito, pesquisar muito para conhecer, né? Lá também eles têm esse viés maravilhoso do cinema independente. E estudar, assim, eu acho que é uma lógica sempre que eu acho que é... Eu gosto muito de Paulo Freire, né? Paulo Freire ele pode ser pensado para todas as áreas do conhecimento, porque ele fala muito da visão de mundo. Então, acho que para mim o cinema, esse trilhar o caminho do cinema, ele tem muito a ver com uma visão de mundo e com muito estudo, né? Porque a gente também não pode cair naquele risco, não, tudo bem, tô aqui com a câmera, eu vou fazendo. E como as pessoas têm um repertório muito de um cinema já, né, standard mesmo, talvez até elas comecem a fazer as primeiras coisas ali tentando reproduzir aquele cinema que ela vê, aqueles enquadramentos, aquela maneira de contar a história, né? Isso não te impede, né? Você sempre tem que começar por algum lugar. Aí depois pode passar uns anos, você vai dar risada daquilo que você fez. Você fala, nossa, a primeira coisa que eu fiz parecia uma novela, parecia, né, um filme de Hollywood emulado, assim. E tá tudo certo, mas assim, eu acho que nunca abrir mão do estudo, do desejo de conhecer, de se traduzir, de ouvir. E principalmente no Brasil tem tanta história maravilhosa para ser contada, né? Se a gente for pensar numa dimensão étnico-racial, né? Dos apagamentos históricos do nosso país, né? Tanto das populações de herança africana, quanto as populações nativas, os povos nativos, assim, tem bilhares de histórias. A gente podia ficar assim fazendo um filme por mês e a gente não ia dar conta de contar tudo isso, acho que nos próximos 20 anos, assim, né? Então é um material tão riquíssimo, e aí o estudo da narrativa cinematográfica, da linguagem, seja visual ou até de discurso mesmo, de construção de discurso, no caso do Brasil, na minha visão, ela tem que partir daí, de entender o que é esse país, quais são essas histórias, né, que estão sendo subestimadas, né, que estão sendo guardadas para debaixo do tapete da história do nosso país, assim. Então isso já é uma matéria, e até como que você vai construir uma estética, né, uma visão de mundo que de fato traduza isso, que a gente não esteja só reproduzindo um cinema, né, de outros países que também são interessantíssimos, mas a gente tem que estar construindo essa linguagem. A gente é muito afiliado à linguagem do cinema novo, né? Embora o cinema novo seja muito masculino, né? Eu como mulher, assim, ele tem essa tradição, né? A gente sabe que o cinema no Brasil, né? Ele teve durante muito tempo os seus realizadores muito, na sua maioria, homens, né? E então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento, né, de um cinema brasileiro, né, e continuar construindo, né, essa linguagem, não abrir mão disso. Eu penso muito no Zé Celso, assim, o Zé Celso, todas as vezes que nós fomos ao Teatro Oficina nos últimos anos, infelizmente agora, né, ele está lá quietinho, hibernando e vivo, né? O Teatro Oficina está aí, vivo, embora a gente não possa estar lá celebrando com eles. E nós vimos um pouco antes do Corpo Quilombo, durante a feitura do Corpo Quilombo, e depois fazendo Três Bailarinas, nós fomos, né, vimos Roda Viva, vimos Bacantes, né, e sempre Zé fala alguma coisa. Eu acho que assim a linguagem do Teatro Oficina também diz muito para nós, né, essa lógica que ele fala muito de antropofagia também alimenta muita gente, e eu vejo, as mulheres estão agora com muito mais força, mas ainda no mercado ainda é muito difícil, né, que tem muita coisa para se pensar nesse cinema. Então, Dinho, eu não sei se eu consigo dar conta de responder tudo isso, mas acho que o caminho é múltiplo, né? Tem muito a ver do que as pessoas estão buscando para a discussão de cinema dela. Tem espaços, né, de casting, de produtoras muito interessantes também, né?
Assim, a dica principal é a pessoa estudar, ela ter o desejo de ampliar o entendimento dela de cinema, ela aí voltando para Paulo Freire, ela pensar no país dela. Acho que a gente não pode abrir mão disso, né? A gente não pode esquecer quem nós somos, da onde que a gente está pisando, qual é o chão que a gente pisa, e pensar nessa expressão, por exemplo, para um ator, uma atriz, né? Como que você vai construir a sua fala, a sua performance corporal mesmo, de presença, seja no cinema ou em outros espaços, pensando nessa dimensão de ser do Brasil, né? E aí pensar toda essa estrutura de linguagem nessa ótica. O caminho é esse, e buscando as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem uma certa facilidade, às vezes pode ser ilusiva, mas a gente tem internet, né? Mal bem você consegue, conforme você vai caçando as coisas, descobrindo. Isso que eu queria falar. E você vai travando os contatos, né? Além o conhecimento da linguagem, né? Acho que é coisa fundamental. Assim, às vezes eu fico apavorado de gente que acha que vai fazer um filme ali né? Fazer um filme na raça é muito complexo o negócio, mas é bom demais. Assim, as pessoas, como sugiro que esta coisa, voltando lá na questão do Dinho, foi isso também, entendeu? Assim, pessoas que estão interessadas em investigar uma linguagem, o ator que está querendo investigar uma linguagem, a atriz que quer investigar uma linguagem, o diretor de arte, a produção, né? Então, esse envolvimento. Tem uma frase que eu acho machista pra caramba, mas aquela assim, todo mundo tem caçar o chinelo velho, todo mundo tem um chinelo velho, né? Aquela coisa do casamento, né? Você achar não sei como é que funciona, eu nunca sou bom dessas frases, de frase pronta, mas assim, essa questão de sempre vai ter alguém, de procurar as pessoas, que eu encerrando ali com a fala que a Patrícia encerrou, sempre vai ter alguém disposto a investir nisso, investir no sentido de jogar aquele talento, de caçar a coisa, e isso é muito bom de você ver quando começamos com essa coisa. Na verdade era Vela de Macumba quando a gente começou, mas a gente teve que mudar o nome porque tem uma empresa lá no Rio que tem esse nome e eles reclamaram. A gente tinha até um logo bonitinho que está lá nos nossos primeiros filmes, mas tivemos que tirar por questão de eles pegaram a marca primeiro. Então era só eu e ela e os nossos filhos, né? Hoje a gente tem tanta gente que chegou junto, assim, pessoas de elenco, pessoas de produção, pessoas que chegaram com a gente porque acreditam, né? O nosso mote do cinema ético, um cinema ético e aguerrido dentro dos padrões da estética do cinema novo, de uma continuidade do cinema criativo brasileiro, como a Patrícia falou antes. Nós precisamos disso, nós precisamos estudar aquelas pessoas do cinema novo. Ninguém era espontaneista, não existia uma escola contundente de cinema brasileiro, mas eram pessoas estudiosas que viam os filmes italianos, naquela dificuldade da época que o filme demorava 3 anos para chegar no Brasil, né, tal. As pessoas estudavam aquelas coisas, estudavam planos, tinham referência, liam. Então, assim, é ler e ter repertório, principalmente. E depois, as pessoas, se você tiver uma ideia incrível, é melhor fazer um filmão, né? Assim, é melhor fazer uma canção. Como diria Caetano Veloso, se você tiver uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, também você pode fazer um filme. Desde que essa ideia traga as pessoas para perto de você, desde que a arte, o que você quer mostrar ali, seja válido, seja engrandecedor para um discurso do mundo, o grande discurso do mundo, o grande discurso do Brasil. É isso. Maravilhoso. Vou contar uma história pessoal. Eu conheci o cinema e comecei no cinema com José Mojica Marins, o Zé do Caixão, lá nos anos 90. E ele tem um jeito de fazer cinema peculiar, né? É o Zé. E depois eu conheci um outro modelo, que foi o Guilherme de Almeida Prado, que também foi meu professor. Ele tem uma outra visão de cinema. Ele parece um pouco meio americanizado, mas ainda traz um gueto paulista, uma coisa mais sombria, mais ali
que é o tipo do Guilherme também, eu reconheço bem. E qual tipo de vocês? Qual que é qual que é o modelo do que é tal coisa? Quais os 2 projetos, quais os filmes que vocês fizeram? Eu já assisti um, eu vou confessar. Aliás, um não, 2. E tenho ótimas referências de ambos. Ah, o Guilherme Almeida Prado, ele é mais acadêmico, né? Ele é uma pessoa mais acadêmico. As pessoas falam, eu não conheço, mas as pessoas falam bastante da forma com que ele filma, que ele já está montando. Na hora que ele filma, ele já está montando. Isso é muito legal. A gente tem isso também. Na hora que a gente está filmando, como eu trabalho, eu dirijo, a Patrícia fotografa, a gente já tem essa ideia de como é que aquilo vai ficar. Como é que aquilo vai ficar na hora do take, na hora do corte, a gente trabalha um pouco assim também. O roteiro está lá, lógico, o roteiro é uma ferramenta fundamental, mas às vezes naquele instante você viu uma coisa ali que, nossa, no nosso filme Três Bailarinas tem uma situação aqui que a gente filmou aqui na nossa garagem. A personagem chega e a Patrícia tem uma tomada que ela vira, ela acompanha a Lucélia Sérgio, que é a atriz, de uma forma que eu falei, nossa, na hora que eu vi ela fazendo, eu falei, nossa, essa eu já editei. Sabe? Aí quando você vê, você, nossa, era melhor do que que eu tinha imaginado. Era melhor do que eu tinha imaginado. Então nós trabalhamos com muito método. A gente gosta de trabalhar muito. A gente é muito certinho no set, vamos falar a verdade. A gente é muito certinho, a gente chega com mapa de filmagem muito tal, principalmente porque o ator e a atriz, ela tem ali o tempo dela, elas estão vivendo, a gente não gosta de desperdiçar tempo de ninguém. Então a gente chega olha, você vai filmar, vamos lá, supor, 9h10 às 11h20. Então vamos tentar entregar essa cena das 9h10 às 11h20. Entendeu? O Zé do Caixão era uma coisa mais anárquica ali e tal, ele não tinha o menor compromisso. Falar essa palavra, porque o cinema dele era muito compromissado, mas com aquela estrutura mais certinha, né? Então, a gente, dentro desse contexto, a gente está mais para o certinho. Não que ali no set a gente não tem aquela colaboração, a ideia do ator, que a gente aproveita, que a gente usufrui dela, a ideia de alguém da produção que viu alguma coisa ali que a gente não percebeu, né? Assim, olha, por que não faz isso? Assim, o ator chega, eu posso fazer assim? Então, isso acaba sendo colaborativo, mas na questão de organizar o set, nossa, a gente é extremamente metódico. Assim. Tem uma história engraçada, só terminar, Patrícia, você contar as coisas. A gente estava fazendo o Corpo Quilombo, que era o nosso primeiro filme, e a gente estava lá essa história, eu gosto de ilustrar com essa história. A gente ia filmar lá no Capão Redondo, às 8h da manhã, no sábado. Tudo arrumado, a gente ia passar o dia inteiro lá. Detalhe, o Negro Léo, que era um ator nosso, não estava em São Paulo, ele estava só na China. Aí ele tinha que chegar e gravar. Então, ali iam ter 15 atores dentro daquele set para fazer uma cena enorme, dentro de um boteco lá no Capão Redondo. Aí, o que acontece? O telefone do Negro Léo quebra. E a cena dele estava marcada para as 8h30 da manhã. A primeira cena era do Negro Léo. Então tem que enaltecer o profissionalismo do Negro Léo, porque ele não tinha, simplesmente o telefone dele caiu e quebrou. Como é que ele vai chegar, gente? Tinha marcado o Uber, pegar o Uber para ele, aquela coisa toda. A gente ficou fazendo um telefone sem fio com a Ava, que é a companheira dele, com a Ava Rocha. Ele chegou 8h02 no set. Ele chegou 8h02, de uma forma profissional que o Negro Léo é, e gravamos todo mundo dentro do horário. Aí ele chega ainda às 8h e fala, gente, às 3h eu tenho a festa da minha filha. Ele tinha que estar na festa da filha dele lá na reunião, em Pinheiros. Vamos organizar tudo
para o Negro Léo não perder a festa da filhinha dele. 2h20 ele estava saindo, chegou 3h02, de novo 2, lá na festinha da filha dele. Então a gente faz com que isso funcione, um set funciona leve, sem atrito, sem fofoca, sem estresse, porque uma coisa que mata set é a fofoca. Como me irrita set fofoqueiro. E aí a gente trabalha assim, praticamente, né? Eu quero falar nesse aspecto, fazer uma homenagem às atrizes e atores que a gente tem parcerias maravilhosas, assim, né? Sem eles e elas, né? E pensando no mais amplo do gênero, né? Propõe e a gente tem muito essa lógica colaborativa, de construção coletiva. Então, nós temos as ideias, a gente debate isso muito com o elenco. A gente trabalha com muita gente que vem do teatro de São Paulo, né? Coletivo Negro, pessoas dos Crespos já trabalharam com a gente. Então, assim, é muito interessante, assim, essa relação que a gente tem com o teatro, com as pessoas do teatro aqui de São Paulo, e como elas são fundamentais, porque tem pessoas que, além de serem nosso elenco, elas frequentam a nossa vida, né? São como irmãs e irmãos mesmo, que circulam próximo a nós. Então, a gente discute, né, ideias, elementos, referências, né, em termos de pesquisa mesmo, para a construção dessas personagens, né, dessas pessoas que a gente apresenta, né? Pensando, né, na nossa filmografia, ali tem Corpo Quilombo, temos 3 bailarinas, o documentário do Ivo, né, que é um músico brasileiro que faz muito tempo que não está no Brasil, tem o Seu Leônidas, que a gente tem, né, uma versão mais curtinha do Seu Leônidas, mas que ele está em desenvolvimento também, né? Temos lá o nosso trabalho aqui, a gente tem já 3 trabalhos que estão em desenvolvimento também, que o Léo tem um já escrito, o outro Léo está escrevendo, já tem um terceiro, né? E acho que esses espaços aqui com vocês também, né, gente? Vocês também promovem tudo isso e são muito colaborativos no sentido de trazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Agora, eu acho que tem muito a ver com o nosso cinema também. Acho que, não sei se responde, mas eu acho que é por aí. Super responde. Bia, você tem mais alguma pergunta? Não, é isso aí. Achei maravilhosa a fala de vocês. Pois é. Dinho, você tem mais alguma? Não, estou encantado. Borbulham ideias, né? Pois é, eu estou extasiado, né? Porque vocês dois são realmente se tornaram referências para a gente, né? Uhum. E o Quieta Coisa, acho que ele assim, acho que atravessa muitas histórias, né? Acaba formando um imaginário cheio de camadas, né? E isso é tão bonito de ver um cinema assim que não é raso, né? Mas ele traz profundidade, né? nas histórias, nas reflexões, nos pensamentos. Nas próprias relações, né? Que eu acho que isso também é uma coisa a ser apontada, né? Como você mesma falou, Patrícia, cria-se relação mesmo, né? Não é simplesmente encontros superficiais, rápidos, e existe uma história além da história, que eu acho que isso que é muito bonito também. Exatamente. E aí a gente está querendo agradecer, né, a participação de vocês, e a gente quer desejar muito sucesso porque é Quieta Coisa, que vocês possam produzir muito cinema bom, de qualidade, e que alcance, né, as pessoas, né? Posso falar uma coisa? Sabe por Pode. que eu escrevo? Sabe por que eu escrevo?
Porque às vezes eu vejo pessoas falando como o Tom, como o Dinho, como a Bia, eu falo, eu não sei falar bem, cara. Aí eu escrevo. Que é tão bonito ouvir quem sabe falar, que é tão gostoso, cara. Aí deixa eu ficar escrevendo e ficar quietinho ali, só ouvindo. Esse é eu ótimo. quero agradecer muito vocês, gente. Vocês proporcionando. Primeiro, né? Parabéns ao canal, né, gente? Está fazendo aniversário. 5 aninhos. Assim, né? Parabenzaço, assim, que vocês. Eu acho que assim a produção é o abre caminhos de todo o trabalho artístico. Vocês têm na mão de vocês uma coisa muito valiosa. É muito lindo o que está acontecendo aqui hoje, porque vocês são o abre caminhos do rolê, né? E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo parte disso, assim, um parabenzaço ao canal, esse trabalho lindo que vocês fazem, Tom, Bia, Dinho, assim, é muito bacana estar com vocês, assim, participar disso, testemunhar, porque isso é mais que um fôlego, é o movimento das folhas e do vento, assim, porque a produção é isso, né, esse respeito, assim, a produção tem essa potência de fazer, de movimentar tudo, vocês movimentam as coisas, então a gente é muito grato de estar aqui com vocês, é uma alegria imensa, assim, e é uma prosa que a gente poderia, vocês sabem, né, isso daqui vai longe, é muito prazer mesmo, assim, parabéns, e é muito bom essa parceria, isso, ver vocês assim em ação dá um orgulho enorme. A gente acredita na força da arte, das possibilidades, estando junto com vocês aqui. Um abraço a todo mundo, assim, é muita felicidade mesmo. Ai, obrigado. Que lindo. Fala, Léo, você ia falar. Vou falar. Eu fico muito feliz assim, de ver. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? E eu sou mineiro, né? Apesar de tudo, eu sou mineiro, apesar de uma amiga negar, uma amiga mineira nega que eu sou mineiro, né? Ela me tirou, né? Eu fico tão feliz quando vem essa sensação de que a gente não está sozinho, de que existe um canal de Diversão e Arte, tá? Sabe? É uma das provas que a gente não está sozinho. As pessoas ficam procurando vida interplanetária. Será que estamos sozinhos, né? A gente não está sozinho aqui, já tá bacana. Se tiver interplanetário, melhor, está no lucro. Mas a gente pensar o não estar sozinho aqui, né? No nosso planetinha, no nosso país, na nossa cidade. Isso é muito legal. Né? Assim, nada contra as viagens interplanetárias, não é nada disso. Eu mesmo queria fazer uma, mas particularmente, mas a sensação de ver o canal, sabe, Diversão e Arte é essa que a gente tem, de que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. A vida é inteligente aqui mesmo, sabe? A vida é inteligente aqui mesmo, não no planeta XPTO, sabe? Popoyopo lá da galáxia M49. Não, aqui em São Paulo, sabe? Aqui em São Paulo, a vida inteligente está aqui, não precisa de sonda, não precisa de Hubble, né? Sabe? É aqui. Eu agradeço a isso de vocês. É muito bom saber que está aí, que vocês estão 5 anos, né, gente? É muito legal. Que venham 50. Assim. Eu acredito que eu não estarei aqui para comemorar quando chegar aos 50 anos, mas quem sabe, né? Assim, eu mando minha placa de criogenia e a gente comemora. Tá bom? É isso, um abraço para vocês. Obrigado. Obrigadíssima, gente. Obrigado. Foi lindo. Sensacional. Que delícia. Bom, é isso, né, gente? Então, até o próximo episódio, nessa festa aí que a gente tá, celebrando esses 5 anos e celebrando a arte e a cultura. Isso aí. Parabéns, canal Diversão e Arte. 5 anos. Parabéns! Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast
como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução, Atraverso. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.